Amém, amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Eu queria agradecer à turma da juventude que me permitiu falar com eles antes desse culto. E vendo o desejo que eles têm para viver uma vida da entrega do amor de Deus é muito profundo. É uma experiência rara para mim sentar no meio de um grupo de tanta maturidade, jovens que querem servir a Deus. Então quero encorajar vocês, continue assim. Você vai viver uma aventura com Jesus Cristo, porque quem segue Jesus vive uma vida plena e de abundância. Amém? Então vocês se são seus filhos, parabéns para todos vocês, né? Ontem a gente falou sobre o papel de medo. O medo tormenta, diz o apóstolo João em capítulo 4 de 1 João. E quando você crê em Deus, você sabe que Deus não tem medo. E não tem medo no amor, porque Deus é amor. Aí ele fala também que somente uma coisa pode expulsar nossos medos. Isso é o amor puro. E Jesus Cristo é a única pessoa que pode expulsar os nossos medos. No Sermão do Monte, ontem à noite, a gente falou sobre 9 bem-aventuranças. Eu nunca entendi o Sermão do Monte durante a maior parte da minha vida. Somente nos últimos 10 anos, através de um professor que já faleceu há muitos anos, deixou uns livros, o Stanley Jones, eu comecei a apreciar mesmo deixa eu ver aqui, tá bom. Eu tenho mais poder agora para controle dos slides aqui. Stanley Jones, ele era missionário durante 55 anos na Índia. E a reclamação lá do Mahatma Gandhi, aquele famoso indiano, aquele homem que trouxe para seu pai a libertação para uma democracia que agora é mais de 1 bilhão e poucas pessoas, né? Ele disse que a razão por que o cristianismo não cresce na Índia é porque os cristãos não vivem o Sermão do Monte. Porque para eles, o Sermão do Monte é o cristianismo. Eu concordo com ele. Eu concordo que o Sermão do Monte descreve a vida cristã em 3 capítulos da Bíblia. Da mesma forma como na criação, em Gênesis 1, é só uma página para descrever a criação que Deus fez, o Jardim de Éden e tudo mais. Ontem a gente tentou falar para cada pessoa que o medo que você tem na sua vida vem das experiências de viver no mundo que jaz no maligno. Esse mundo é perigoso. Esse mundo é injusto, não é justo. Nós estamos num mundo que caiu e nós estamos cercados por coisas terríveis que estão acontecendo. Mas, a despeito disso, Jesus fala: no mundo terás aflições, mas tende. Agora, bom ânimo é a coragem de agir, mas coragem de agir precisa ter por trás Jesus expulsando os nossos medos. Então, foi gravado ontem à noite essa palestra, e também você pode ver em uma outra hora no Ministério Permanecer, no YouTube, porque cada cristão precisa que Jesus faça essa obra, e somente Ele pode fazer, de expulsar os nossos medos. Todos nós temos uma história de coisas ruins nas nossas vidas, ou erros nossos, ou outras pessoas que nos
machucaram. Todo mundo tem isso. Mas na minha caminhada com Jesus há mais de... Eu estou no ano 73 anos, e a maior parte andando com Jesus. Graças a Deus, Ele me acalmou, Ele me transformou, e Ele ainda está expulsando de mim os meus medos. E essa sensação que o amor de Deus vence tudo. E a gente acordando cada manhã, dizendo que Jesus habita em nós. E nós não temos falta de absolutamente nada para amar quem precisa amar. Eu preciso amar a minha esposa, como ela merece ser amada, e que Deus me deu essa mulher especificamente para apresentar ela no dia do julgamento, sem mácula, sem defeito, com o rosto dizendo: eu fui amado pelo meu marido, e filhos e outras pessoas na vida dela. Mas hoje eu queria avançar no Sermão do Monte um pouco. Se você lembra do Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurado, 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 significa bem apoiado, bem acompanhado, e você vai conquistar nesse mundo muitas barreiras. E ele faz essa linda parte das bem-aventuranças. Mas no versículo 48, o último versículo daquele primeiro capítulo do Sermão do Monte, Jesus disse para nós, cada cristão, cada discípulo de Jesus, ele fala uma coisa incrível. Ele fala assim para nós: seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. É chocante. Jesus olhando para um povo, judeus naquela época, ele fala com eles, olhando nos seus olhos, e ele diz: seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Para mim, eu não entendi como ele poderia falar para mim: Carlos, seja perfeito. Eu conheço Carlos, eu não posso escapar do Carlos. E ele fala para mim: seja perfeito. Mas lembre-se que quando Jesus fala, ele cria pela voz dele o que ele quer. Quando ele fala, é como haja luz, haja água. Então, se Jesus olhar para você, e ele olhar para você, seja perfeito, isso significa que ele vai apoiar você para ser uma pessoa que ele quer que você seja. A palavra perfeita significa ser o que deveria ser. Uma planta que brota e é linda, é perfeita. Tem duas coisas que você vê todo dia que não caíram no pecado: pássaros e flores. Por isso Jesus fala no Sermão do Monte: considere as flores e os pássaros. E quando você está vendo os pássaros que vivem aqui muito bem na sua cidade, em todo canto, e você vê as lindas flores, você está vendo a perfeição que Jesus queria, ainda em ação. Mas seres humanos, nós temos que nascer de novo. E Jesus disse para nós que Ele tem o poder de expulsar os nossos medos, e Ele tem o poder de fazer com que a gente possa amar com a perfeição dEle, não nossa perfeição. Quando Ele fala, seja perfeito, Ele está dizendo, receba a minha perfeição. Porque quando você vive na graça de Deus, você sempre vai ter que terminar todo dia e falar que não fui eu.
Se eu amei a minha esposa corretamente, foi ele, não eu. Se eu conseguir pregar essa mensagem de uma forma autêntica, que pode ser bênção de alguém, não sou eu, é ele. Ele escolheu usar as palavras, porque ele me deu as palavras. Essa perfeição que ele oferece para nós, a gente tem que crer literalmente que é possível viver o que ele falou. Vire a face, anda uma segunda milha, ame seu inimigo. São tarefas incríveis e totalmente fora do nosso alcance. Mas quando eu ouço Jesus falando, eu entendo que ele, com a sua voz, levantou o sol sobre essa comunidade ou sobre esse mundo, e ele nos colocou nesse lugar para receber dele a capacidade de viver uma vida que é o alvo de ser humano, que é amar. Eu perguntei para o grupo ontem, quem aqui gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais maltratar ou machucar ou praticar injustiça de outras pessoas? Levanta a mão. Quem gostaria de amar assim até o fim da sua vida? Isso é Jesus chamando você, seja perfeito. Use a minha perfeição para amar aqueles que vocês não conseguem amar. Nunca faça sozinho, porque Jesus disse, sem mim, nada pode ser. Nós temos que aceitar que Ele está falando com uma palavra, haja. Eu estou dando para você a minha vida na cruz, e essa vida vai começar a viver em você, e você pode sim viver o Sermão do Monte. E se você não está vivendo o Sermão do Monte, é porque você ainda tem falta de convicção que é possível. Mas avançando no Sermão do Monte, depois de capítulo 5, nós encontramos em Mateus capítulo 6, até capítulo 7, versículo 6, o realismo de Jesus. No momento que ele fala, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito, próximo capítulo, ele começa a revelar as barreiras, e tem 9, da mesma forma que ele fez 9 bem-aventuranças, ele fala 9 áreas da nossa vida, que é um problema, e isso faz com que a gente não consiga amar quem a gente precisa amar. E o autor Stanley Jones, ele fala esse problema é assim, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá bom? Tá. A divisão da alma é a doença. Stanley Jones, ele fala assim, Jesus viu que os homens não avançavam na direção do alvo, amar como o Pai ama, pela simples razão que não desejava o alvo como o seu, com todo o seu ser. Deixa eu ler mais uma vez. Ele diagnosticou 55 anos na Índia como missionário. Ele falou, Jesus viu que os homens não avançavam na direção do alvo pela simples razão que não desejava o alvo com todo o seu ser. Para a gente viver essa vida que Ele chama a gente para viver, nós temos que ter uma cura na nossa alma. A nossa alma, ela é dividida às vezes, complexa, insincero. E quando você pensa nas palavras de Jesus, Ele está chamando a gente a voltar com união com Ele, pensando com Ele, investindo com Ele. Então eu queria ter esse momento de avançar muito rápido, porque isso normalmente no estudo é muito tempo.
Ele diz assim que tem 9 dobras da alma. Isso não vai aparecer na tela. Ele dividiu as palavras deles em capítulo 6 assim: vocês fazem suas lindas coisas religiosas com 2 alvos. A primeira coisa que ele fala em capítulo 6. Número 2, vocês oram em 2 direções. Número 4, vocês jejuam com 2 propósitos. Aí tem 3 dobras materiais. Vocês tentam acumular riquezas em 2 lugares. Vocês ficam focando em 2 direções. Vocês tentam dividir a sua lealdade em 2. 3 dobras relacionais. Vocês estão ansiosas em 2 direções. Vocês estão julgando em 2 direções. Vocês estão investindo em 2 direções. A alma humana, a mente, as emoções e a vontade, o nosso corpo ilustra a alma. A alma é o que eu penso aqui, o que eu sinto aqui, e o que eu quero, onde eu quero chegar é aqui. Seu corpo revela a alma, o que você pensa, o que você sente, o que você quer, onde você quer chegar. Agora, se você divide a alma, você vai ter uma hora que você não vai amar. Por exemplo, eu como descendente de escoceses, eu gosto de brigar, ou gostei de brigar. A maior parte já foi embora. Mas você já foi ofendido na igreja, talvez, ou no seu trabalho, e na sua teologia de pensamento, você ouve a voz: perdoa essa pessoa, ame essa pessoa, mas suas emoções estão: eu quero bater em você. Isso é uma divisão dentro de mim. Eu quero chegar no lugar certo, mas eu vou fazer um desvio aqui. Então a alma está dividida. Então, pela voz de Cristo, existe uma solução. Ouçam esse versículo de Jesus, quando ele fala em Mateus 11, que não vai aparecer na tela: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Conquistar descanso na alma significa você alinhar mente, emoções e vontade para que Cristo possa se manifestar como amor no seu dia a dia. Se eu tiver um sonho para essa igreja aqui, é que ela se acalma, que a alma entra em perfeita coerência. Não é pouca coisa, gente. Pessoas gastam fortunas de acalmar a vida inteira delas. E você tem uma oportunidade, porque Cristo vive, de ser uma pessoa profundamente em descanso, fazendo a vontade de Deus. É possível. É possível. Jesus disse assim também, João capítulo 17: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, não dividido, não pensando coisas opostas. Um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai saber que nós somos enviados por Deus, não pela briga, mas pela capacidade de alinhar e amar todo dia. E Jesus faz isso nas nossas vidas. Eu acho que esse aqui agora faz um... Deu? Ou eu? Conseguiu?
Deixa eu ver. Sim. Agora, pelo menos uma coisa que eu posso mostrar. Aqui são as 9 declarações de Jesus. Isso é um caminho. Você tem que entrar seriamente. Realmente você tem. Eu quero andar aqui. Eu quero andar na voz de Jesus. Uma lealdade, está lá em cima, uma generosidade, uma oração, um jejum, uma riqueza, uma luz, uma lealdade, um alvo, uma medida e um tesouro. Em poucas palavras, Jesus revela para nós como você alinha sua alma para amar. É uma grande conquista a gente poder pensar que eu posso andar com Jesus e aprender a viver o que Ele fez. E pense nisso, Jesus viveu sem uma mente dividida. Ele não passou nenhum segundo não alinhada com seu Pai. Você lembra que Ele disse, o que meu Pai pede para fazer, eu faço. Eu faço sempre o que agrada o meu Pai. Esse é o nosso alvo. Então, vamos avançar. Deixa eu ler a primeira. Uma generosidade. Uma generosidade. Isso é só uma ilustração para fixar na sua mente. Uma generosidade na direção dos outros, dando em segredo, em união de espírito com Cristo. Eu preciso abraçar a ideia que eu não posso fazer acepção de pessoas. A minha generosidade tem que ser plena para todos. Que eu deveria ser uma manifestação da generosidade. Ouça a voz de Jesus falando que a gente pode viver assim. Tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados uns pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não sabe o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em secreto, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Nós todos temos que aceitar o fato que a gente é generoso com algumas pessoas e não generoso com outras pessoas. Toda cultura tem essas barreiras. Mas quando eu pretendo ser como Jesus e fazer como Jesus quer que eu faça, eu preciso entender que eu não quero ser generoso para ser visto, eu não quero ser generoso para ser lembrado, eu quero ser generoso porque Jesus foi tão generoso comigo. Entendeu? Então, para de avaliar quem merece sua generosidade. Isso é difícil. Eu digo é difícil para mim. Aquele vizinho em cima de mim, no 7º andar do meu prédio, que tem um cachorro que queria matar. Entendeu? Mas eu tenho que ser generoso como Jesus quer, em vez de para sempre excluir a possibilidade que talvez Deus quer me usar na vida daquela pessoa, no meu prédio. Em Jesus, posso ser com a generosidade de Deus em Cristo. Aqui é uma coisa muito interessante. A gente não ama outras pessoas com nosso amor, como cristão. Jesus disse, sem mim, você está entregando não seu amor, você está entregando o amor de Cristo.
Então você não cria um plano, mão esquerda e mão direita, um plano de quem merece. Você oferece o amor de Cristo para as pessoas, e não pensando para ser visto, ou ter uma recompensa nesse mundo, porque você foi generoso. Você ama com generosidade com Jesus, e isso é uma luta para nós. Não é natural para nós, mas é natural para Jesus. Lindos atos religiosos com divisão entre o mundo invisível e visível. Temos que eliminar essa quem merece a minha generosidade e quem não. Isso não é nosso papel. Você lembra que ele fala mais tarde? Não julga. Não julga. O julgamento que você está julgando vai cair sobre você mais tarde. A segunda, uma oração. Oração, olha que coisa. Generosidade preocupa Jesus nas nossas vidas. Oração, ele também quer que a gente saiba orar corretamente. Então ele falou assim: e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Aí ele continua: vocês orem assim, está falando comigo, com você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra como no céu. Dá-nos hoje a nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Nós não temos que trabalhar isso muito, mas pode ter certeza, irmãos, se você tem uma generosidade que você entende que não vem de você, vem de Jesus, você vai unir sua vida com Jesus, e a divisão vai desaparecer. Se você orar, lembre-se, onde Deus quer encontrar você é em secreto com você. Ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer. Talvez você não tenha um quarto para esconder, mas o que está dizendo, dentro de você existe um santuário. Entra no santuário, ora e repita essa oração para praticar o que Deus precisa ouvir de você. A terceira, um jejum. Um jejum. Parece o meu prato hoje à noite aqui, que depois, né? Não é um jejum, né? Um jejum na direção de nós mesmos, autocontrole, drama em público ou confiança em segredo. Quando jejuaram, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto,
para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Você percebeu? Em secreto, em secreto, em secreto. É isso onde você encontra Deus. Você não encontra Deus somente num culto de uma igreja. Você tem que ser um santuário, onde você encontra em secreto, para que você não tenha uma mente dividida com alvos errados ou práticas erradas. Às vezes, para nós, como eu, como pastor, pregando no púlpito, é extremamente perigoso. Ocupar esse espaço e falar, me coloca, talvez dentro dessa lista que ele acabou de ser. Mas ele julga meu coração. Ele sabe se eu quero aparecer ou agradar. Ele sabe que se eu vim para cá para ganhar algum benefício para mim, ou ele sabe que eu vim aqui porque ele me enviou. E ele quer que eu fale o que eu estou falando. Então isso, eu entendo isso dentro dele, do secreto. Número 4, uma riqueza que temos que ouvir Jesus, uma riqueza. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Dá para entender o que ele está falando para nós? Quando você tem uma riqueza aqui nesse mundo, guardado por alguma razão qualquer, e você não usa aquele bem ou aquela capacidade para amar, você não está depositando sua vida no céu, o fruto no céu. Você está com a mente dividida. Pois onde estiver seu tesouro, aí também estará o seu coração. Uma ilustração, talvez para ajudar. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que está apoiando o nosso ministério há mais de 20 anos. Uma pessoa riquíssima. Ele tem 5 casas nos Estados Unidos. Ele voa de jato particular. Ele é extremamente bem-aventurado. Mas sabe como ele usa as casas? Ele fala: Carlos, quando você está nessa cidade, pode usar a minha casa. Ele não me pediu para usar o avião dele ainda, mas eu estou orando para talvez. Entendeu? O homem, ele fez tanto sucesso, mas ele é um dos fundadores da Palavra da Vida. A missão dos acampamentos, que você tem um desses aqui. Ele já doou quase tudo que ele ganhou. Ele viajava quando ele era mais novo para nações, para ver missionários em ação. E foi assim que ele me conheceu. E ele disse: Carlos, eu quero apoiar você e Pamela. Eu não sei como Deus orquestrou aquilo, mas eu não quero 5 casas. Eu não quero um jato, mas o amor dele eu quero. A contribuição que ele me dá, que me permitiu participar desse momento aqui, durante esses anos. Ok? Eu nunca dá para outro pastor um contato desses, tá bom? Você tem que orar em secreto, tá? Uma luz
tentando focar em duas direções. Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos foram bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos foram maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são. A luz de Cristo em nós está aqui, mas a gente tem que aprender, como Jesus disse, andar na luz. Leva tudo que você crê para a luz de Cristo. Exame tudo. Se você tem uma casa na praia, você usa só para você ou você inclui outras pessoas? Quando meu pai faleceu, quando eu tinha 10 anos de idade, os diáconos da igreja, depois da minha conversão, eles me levaram para as férias com a família deles. Eles me incluíram em tudo. E agora, eu como pastor, quando eu vejo um filho que não tem pai, eu cuido daquela pessoa. Eu levo aquela pessoa, encorajo aquela pessoa, entendeu? Por quê? Porque eu estou na luz, eu entendo que Cristo me ajudou e eu quero ajudar outras pessoas. Número 6, uma lealdade. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro não pode ser solução. Deus é a solução. E Ele, quando Ele quer, Ele pode dar dinheiro para você investir na vida de outras pessoas. A mente tem que ser unida nesse assunto. Número 7, uma necessidade. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quando ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é, deixa eu ver, eu perdi. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, que semeiam, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançando a fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, o que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará aos seus próprios preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? É por aqui que temos que viver. Número 8, uma medida: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no céu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não seja duro com eles e leve com você. É uma fala do Stanley Jones.
A única maneira de avaliar e criticar o comportamento de uma outra pessoa é através de uma demonstração do comportamento oposto na nossa maneira de viver. E o último, um tesouro. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, esses as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Não sacrifique o permanente no altar do temporário. Não divide permanente com o temporário. Eu quero viver em união com Cristo. Eu quero entregar meu corpo, minha mente, minhas emoções e meus desejos para Deus me guiar. Então eu tenho que focar em Cristo, ouvir a voz de Cristo, obedecer a voz de Cristo, aceitar as promessas que Ele fez, para que eu possa andar no caminho de um amor aperfeiçoado. E eu lanço esse sonho para essa comunidade. Não importa quantas pessoas estão aqui, é a qualidade do amor de Cristo que nós podemos enviar e dar para pessoas. Não é número grande que faz a diferença, é a qualidade do centro, o segredo. Você aprendendo a se acalmar na presença de Deus e ser abastecida, de ser abençoada por Deus e compreender, como diz as Escrituras, em tudo dá graças. Alegre-se sempre, orem sem cessar. Se quisermos amar, nós temos que viver no amor de Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento. E uma coisa que eu quero para essa igreja, essa linda mistura de energia, ação, música, crença, mas eu gostaria que essa igreja tenha profundamente, uma coisa profunda no interior de cada de vocês. Paulo chamou isso Cristo formado em vocês. Abre todo o espaço dentro de você e deixa Jesus expulsar seus medos e aperfeiçoar a sua calma, seu descanso, sua alma. Para mim, a maior conquista da minha vida até agora é ter sido beneficiado para a minha vida interior descansar. 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 Porque depois de descanso sempre vem ação. Ação que não é para você, nem para mim, para pessoas que precisam. Os irmãos podem mudar essa cidade de dentro para fora, se vocês aceitam as palavras de Jesus. E eu queria encorajar você a ler esses trechos até compreender o que ele está dizendo, porque quem ensina você não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, e Ele vai te ensinar, Ele vai guiar você, e Deus vai dar muita bênção para essa igreja, para muitos anos. Parabéns daquilo que vocês já fizeram, mas tem muita mais coisa que vai acontecer aqui. Que Deus te abençoe.